Bom dia, cumprimentar todos os presentes, saudar mais uma vez a iniciativa do senador Paim, incansável defensor dos direitos do povo brasileiro, da classe trabalhadora, defensor do serviço público. Cumprimentar a Graça e a Anjuli, em nome das duas, cumprimentar todas as mulheres e os lutadores, mulheres e homens que estão na defesa, a Graça da CUT, a Anjuli da Intersindical, aí, acho que representa o conjunto dos nossos movimentos. Senador, primeiro, e também cumprimentar a CUT, a iniciativa da CUT pela audiência. Estou vendo aqui várias categorias, bancários, servidores federais, correios, petroleiros, né? Judiciário, enfim, metroviários, o conjunto das categorias, setor portuário, transporte, que demonstra que terceirizados são trabalhadores da nossa classe que deveriam ser respeitados como todos os demais merecem o respeito. E essa audiência tem representação de tantas categorias. Claro que tem aqui a luta em defesa do patrimônio público, a luta contra as privatizações, mas também no centro a defesa do serviço público, né? A defesa do serviço público fundamental para a gente reverter esse processo muito duro no Brasil de concentração de renda, de empobrecimento das famílias, e o serviço público é fundamental para resgatar minimamente a dignidade do nosso povo. E o que está acontecendo no Brasil, e por isso essa audiência ganha um significado muito grande, é um desmonte completo do Estado brasileiro, em particular da sua função social, do papel social do Estado. Eles até aumentam o poder do Estado na sua forma da repressão, né? Ou para garantir os lucros dos bancos e da minoria bilionária. Mas, quando se trata do serviço público, o que tem é um desmonte completo. Essa semana, inclusive, ontem ainda, o Papa Francisco, é importante ressaltar que o Papa Francisco deu uma declaração de que as mentiras, a manipulação da mídia é um primeiro passo para o fim da democracia e para a entrada na ditadura, né? E o Papa estava se dirigindo ali ao que está acontecendo no Brasil. Vida longa ao Papa Francisco. Porque eu remeto, vou entrar no tema aqui, senador, mas acho muito importante fazer esse registro, porque tem alguns anos no Brasil que a mídia, em particular a mídia, mas o setor do judiciário, só falam em corrupção no Brasil. E, na verdade, não tem nenhuma iniciativa concreta de combater e punir a corrupção. O que está em jogo no Brasil é uma campanha para destruir a política, para criminalizar a política e para destruir o Estado, para justificar as privatizações, porque a gente sabe que uma parcela da população hoje, né, aquela parcela que se deixa aprisionar pela manipulação, acaba facilitando a privatização, dizendo, não, as empresas estatais estão todas cheias de cabide, de emprego. Isso é parte dessa campanha manipulada da Rede Globo, dos meios de comunicação, para criminalizar a política, para destruir o Estado, para entregar tudo para o capital financeiro. Então, claro que todos nós somos contra a corrupção e precisa ter mecanismos de combate, principalmente controle social e público, né? Controle social da população, inclusive sobre a fiscalização, mas não é o que acontece no Brasil e o Papa lembrou muito bem isso. Aqui, senador, hoje nós estamos, as centrais sindicais, as 7 centrais sindicais, apresentam hoje para a presidência do Senado e para a presidência da Câmara a agenda prioritária da classe trabalhadora. O Rony fazia menção a essa agenda, que constam os 22 pontos que as centrais consideram pontos unitários, que as centrais consideram fundamentais para a defesa do serviço público, para a defesa dos direitos dos trabalhadores, né? E, fundamentalmente, a defesa da soberania nacional, porque o desmonte do Estado, em particular com a privatização do setor elétrico, a tentativa de privatização da Petrobras, tentativa de privatização dos bancos públicos e privatizar todas as áreas que ainda têm uma participação do Estado, o que está em curso aqui e o que está em risco é a soberania do país, é a capacidade do país produzir uma agenda de desenvolvimento, de distribuição de renda, o que é muito importante.
para o povo brasileiro. Nós sabemos que a privatização do setor elétrico vai acarretar em aumento da energia, aumento das tarifas e uma dificuldade imensa de acesso das populações mais pobres, das populações mais remotas ao acesso à energia elétrica. Nós sabemos da importância dos bancos públicos, do Banco do Brasil, da Caixa Federal, do BNDES, dos bancos públicos, fundamentalmente para impor um processo de disputa que não tem no Brasil com os bancos privados. Nós precisamos dos bancos, do Banco do Brasil, da Caixa Federal, para reduzir fortemente as taxas de juros cobradas da população, para reduzir fortemente as tarifas cobradas da população e para também o Banco do Brasil, a Caixa Federal, o BNDES, o Banco do Nordeste, compor um projeto de desenvolvimento do país, articulada com a Petrobras, com o setor elétrico, com as estatais do Brasil, articulada com um modelo econômico, de distribuição de renda, valorizando a engenharia nacional, para que o país possa se desenvolver, ter crescimento econômico, muito mais do que crescimento econômico, desenvolvimento econômico, distribuição de renda, desconcentração da renda no país. E esse modelo, que pode beneficiar a maioria da população, ele exige fundamentalmente que o país tenha um patrimônio e tenha as riquezas. Essas riquezas é o Banco do Brasil, essas riquezas é a Caixa Federal, é a Petrobras, é o setor, a Eletrobras e o setor elétrico, enfim, a Casa da Moeda, os Correios, o conjunto das empresas que pertencem ao país e não podem cair na mão do capital financeiro, em particular do capital internacional, que quer abocanhar as riquezas do país, quer se apropriar das nossas estatais e também quer se apropriar dos recursos naturais, dos recursos do subsolo, das riquezas que pertencem ao povo brasileiro e deve estar a serviço do povo brasileiro e não dessa minoria que só suga as riquezas do nosso país. A gente lembrava, já tive aqui em outras situações, na emenda constitucional 95, na aprovação, na tentativa de impor esse congelamento brutal nos investimentos públicos. O senador Paim lembrou muito bem no período da votação da emenda constitucional 95. Qual é o país no mundo que coloca na sua Constituição congelar os investimentos por 20 anos? Isso é um inédito na história do Brasil, isso é um crime de lesa pátria contra o povo brasileiro, isso é um crime. Quem fez e votou nessa medida tem que ser punido pelo povo, mas a história tem que puni-los, porque isso é assassinar crianças, é matar a possibilidade de futuro, é comprometer terrivelmente a possibilidade de educação pública, de saúde pública, de segurança pública, para que o país tenha um mínimo de paz social. Essa agenda da emenda constitucional 95, das privatizações, ela é num conjunto de medidas que justificaram o golpe de 2016. A nossa opinião é que em 2016 houve um golpe no país para implantar um governo ilegítimo, para implantar uma agenda de desmonte dos direitos, de desmonte do Estado, de extermínio da população mais pobre e de dizimar com qualquer traço do setor público. Para quê? Para enriquecer a mesma minoria de sempre, essa meia dúzia de bilionários que ostentam aí fortunas que dão inveja a qualquer bilionário em qualquer lugar no mundo. E o senador, nós debatemos aqui muitas vezes também, senador, o processo de reforma trabalhista. Eles diziam que aquela reforma trabalhista era para gerar empregos. Não foi preciso mais que 6 meses para demonstrar a tragédia que foi a aprovação daquela reforma trabalhista. Hoje nós somos quase 27 milhões de desempregados. Para milhões e milhões de pessoas só restou o bico, só restou o subemprego, só restou o emprego precário, a ocupação precária com baixíssimo salário, nem pode ser chamado de salário, um rendimento baixíssimo, sem nenhum direito, enfim. E o que nós temos nós vamos para um processo nas eleições, senador. É muito importante a gente fazer esse debate com o povo, porque já foi falado aqui, assim que acabar a Copa, as centrais sindicais estão apontando o dia 10 de agosto como um dia de luta nacional, dia do basta, como dizia o Rony. Basta de desemprego, basta de desmonte do Estado, basta de privatização, basta de violência. Nós precisamos de paz para o nosso povo viver, e isso só se consegue com outro projeto de país, com uma
política econômica orientada pelo pleno emprego, por uma política econômica que reduza fortemente as taxas de juros, por uma reforma tributária que reduza a taxação sobre a classe média, sobre os setores médios, sobre os assalariados, sobre o povo, sobre os pobres. Está aí a iniciativa da Anfip, muito importante, de lançar uma proposta de reforma progressiva e outras propostas, porque nós precisamos chegar à raiz dos principais problemas do país. E um dos principais problemas desse país é quem paga imposto é a imensa maioria do povo, e a minoria que lucra muito não paga nada. Eu me lembro sempre, a gente é de São Paulo, o seu Paulo Scaff, da Fiesp, que disse que vai ser candidato aí, viu, senador? Cogitou-se até a ser candidato ao Senado por São Paulo. Uma tragédia que nós temos que impedir. E o seu Paulo Scaff falava daquele pato que ele não queria pagar o pato. Para nós, ele não precisa pagar o pato, não. Ele precisa pagar imposto sobre o jatinho, sobre os helicópteros que ele sobrevoa a cidade de São Paulo, sobre as fortunas. Essa é a agenda que nós precisamos discutir no país, né? Democratizar os meios de comunicação, acabar com essa mentira todo dia que a Rede Globo e os meios de comunicação jogam nas nossas casas. E, para concluir, senador, para eu não gastar mais do tempo aqui dos colegas, saudar mais uma vez a iniciativa do senador. Nós estamos fazendo o debate do Estatuto do Trabalho, senador. O senhor, quase encontrei com o senhor esse domingo lá em Fortaleza, no Ceará, na Terra da Graça. O senhor chegou, eu estava saindo, o senhor foi lá discutir o Estatuto do Trabalho. É muito importante, um texto fundamental para armar o nosso povo, para a gente fazer luta social no próximo período. E dizer para a população, aí me dirigindo mais aos trabalhadores e trabalhadoras do Rio Grande do Sul, da obrigação que nosso povo tem de reeleger o senador Paim, para que ele volte para essa casa aqui para continuar defendendo os direitos dos trabalhadores. O mandato do senador Paim é fundamental, é necessário e é um dever de todo o povo gaúcho que tem compromisso com o povo votar no senador Paim para ele retornar para essa casa. Assim como lá no Rio de Janeiro, votar no Chico Alencar, no Lindbergh, no Suplicy em São Paulo, para essa casa aqui ter representantes do povo que defenda a classe trabalhadora, né? Nós vimos aí no último ano os diversos parlamentares que votaram contra o povo brasileiro. E nós temos candidaturas aqui no DF, Anjuli, enfim, nós temos candidaturas por todo o país de trabalhadoras e trabalhadores que têm compromisso com o povo brasileiro, e essas candidaturas precisam ser observadas, analisadas, para que a gente possa mudar de fato a história do nosso país. Esse é o nosso recado da Intersindical, Central da Classe Trabalhadora. Vamos juntos defender o serviço público, o SUS 100% estatal e público, educação pública de qualidade, segurança pública e a defesa do Estado, a luta contra as privatizações, é a defesa da soberania nacional. Parabéns pela iniciativa, vamos lutar, vamos vencer, porque a unidade do povo é muito maior que isso. Muito bem.